Olá, pessoal. Sou o professor de matemática Danielton Dias e vamos começar mais uma aula de matemática. Vamos lá? Vamos começar então com nossa aula, pessoal. Hoje vamos trabalhar, além das construções de ângulos que a gente trabalhou semana passada, podemos também, pessoal, trabalhar algumas informações dentro de figura geométrica. Podemos ver a menor distância entre um ponto e uma reta, bissetriz de um ângulo e mediatriz de um segmento de reta. O que eu vou fazer? Eu vou trabalhar a distância entre um ponto e uma reta e bissetriz de um ângulo. Esses dois assuntos vou trabalhar e vou trazer aqui a construção do gráfico para melhor entendimento. Veja só. Distância entre um ponto e uma reta. Observe que esse exemplo, pessoal, tem no livro na página 40. Podemos observar na página 40 esse desenho aqui. O que acontece? Temos um ponto P. O ponto P é esse ponto aqui. Traçamos três cordas aleatórias numa reta, tá vendo? Numa reta, e verificamos a distância. Se observarmos, você pode medir aí, de acordo com o material que vocês estão recebendo, e também o livro didático, pega uma régua e faça a medida de todos esses pontos aqui. Daqui até aqui, daqui até aqui, daqui até aqui e daqui até aqui. E verifique qual é o menor. Vocês vão verificar que essa daqui é o menor. Por quê? A reta construída que fica perpendicular, o que é perpendicular? Que fica 90 graus da reta que a gente quer ver a distância, é a menor distância construída entre um ponto e uma reta. Ou seja, se eu tenho um ponto e uma reta, para mim saber qual é a menor distância dela, temos que construir uma reta do ponto até a outra reta que a gente está querendo ver a distância e tem que formar um ângulo de 90 graus. Essa é a menor distância entre um ponto e uma reta. Se vocês verificar, podemos dizer assim: a distância entre um ponto P e uma reta R corresponde ao comprimento do segmento de reta perpendicular a R. Ou seja, para verificar, vou apagar tudo para você ver. Para verificar a menor distância, sempre bom dizer que aqui é uma distância do ponto P à reta, mas a menor distância entre essa reta, esse ponto, tá vendo o ponto P, e essa reta R, é uma reta, um comprimento que fica perpendicular a essa reta. Pronto. A gente já viu essa parte da distância. Não vai ser tão importante, pessoal, porque nossa atividade não teve muito conteúdo sobre isso. Vamos então passar para a bissetriz. Se observar, pessoal, o que é uma bissetriz? Bissetriz nada mais é que uma reta, uma semi-reta, em que divide um ângulo em duas partes iguais. É apenas isso. Bissetriz, ou seja, bi que é duas, setriz quer dizer partes iguais, ou seja, dividir um ângulo em duas partes iguais. Ou seja, observe aqui o exemplo que eu trouxe. Temos o ângulo AOB, né? O ângulo AOB, e temos a reta OC. Essa reta OC, ela está dividindo um ângulo em duas partes iguais. Então significa dizer que ela é uma bissetriz desse ângulo AOB. Ou seja, o que eu quero dizer? Quero dizer que o seguinte, que essa parte aqui vai ser igual a essa. Está dividida em duas partes iguais. Podemos citar aqui, por exemplo, um ângulo de 60 graus. Observe esse ângulo de 60 graus. Se eu dividir ele em duas partes iguais, o que vai acontecer? Aqui vai ficar o quanto? 30. E aqui embaixo vai ficar quanto? 30. Ou seja, o que é uma bissetriz? Bissetriz nada mais é que dividir um ângulo em duas partes iguais. Uma semi-reta, podemos dizer assim, uma semi-reta que divide um ângulo em duas partes iguais.
uma semi-reta que divide o ângulo em duas partes iguais. Vamos começar então com nossa aula, pessoal. Hoje vamos trabalhar, além das construções de ângulos que a gente trabalhou semana passada, podemos também, pessoal, trabalhar algumas informações dentro de figura geométrica. Podemos ver a menor distância entre um ponto e uma reta, bissetriz de um ângulo e mediatriz de um segmento de reta. O que eu vou fazer? Eu vou trabalhar a distância entre um ponto e uma reta e bissetriz de um ângulo. Esses dois assuntos vou trabalhar e vou trazer aqui a construção do gráfico para melhor entendimento. Veja só. Distância entre um ponto e uma reta. Observe que esse exemplo, pessoal, tem no livro na página 40. Podemos observar na página 40 esse desenho aqui. O que acontece? Temos um ponto P. O ponto P é esse ponto aqui. Traçamos 3 cordas aleatórias numa reta, tá vendo? Numa reta, e verificamos a distância. Se observarmos, você pode medir aí de acordo com o material que vocês estão recebendo e também o livro didático, pega uma régua e faça a medida de todos esses pontos aqui, daqui até aqui, daqui até aqui, daqui até aqui e daqui até aqui, e verifique qual é o menor. Vocês vão verificar que essa daqui é o menor. Por quê? A reta construída que fica perpendicular, o que é perpendicular? Que fica 90 graus da reta que a gente quer ver a distância, é a menor distância construída entre um ponto e uma reta. Ou seja, se eu tenho um ponto e uma reta, para mim saber qual é a menor distância dela, temos que construir uma reta do ponto até a outra reta que a gente está querendo ver a distância e tem que formar um ângulo de 90 graus. Essa é a menor distância entre um ponto e uma reta. Se vocês verificar, podemos dizer assim, a distância entre um ponto P e uma reta R corresponde ao comprimento do segmento de reta perpendicular a R. Ou seja, para verificar, vou apagar tudo para você ver. Para verificar a menor distância, sempre bom dizer que aqui é uma distância do ponto P à reta, mas a menor distância entre essa reta, esse ponto, tá vendo o ponto P, e essa reta R, é uma reta, um comprimento que fica perpendicular a essa reta. Pronto. A gente já viu essa parte da distância. Não vai ser tão importante, pessoal, porque nossa atividade não teve muito conteúdo sobre isso. Vamos então passar para a bissetriz. Se observar, pessoal, o que é uma bissetriz? Bissetriz nada mais é que uma reta, uma semi-reta, em que divide um ângulo em duas partes iguais. É apenas isso. Bissetriz, ou seja, bi que é duas, setriz quer dizer partes iguais, ou seja, dividir um ângulo em duas partes iguais. Ou seja, observe aqui o exemplo que eu trouxe. Temos o ângulo AOB, né? O ângulo AOB, e temos a reta OC. Essa reta OC, ela está dividindo um ângulo em duas partes iguais. Então significa dizer que ela é uma bissetriz desse ângulo AOB. Ou seja, o que eu quero dizer? Quero dizer que o seguinte, que essa parte aqui vai ser igual a essa. Está dividida em duas partes iguais. Podemos citar aqui, por exemplo, um ângulo de 60 graus. Observe esse ângulo de 60 graus. Se eu dividir ele em duas partes iguais, o que vai acontecer? Aqui vai ficar o quanto? 30. E aqui embaixo vai ficar quanto? 30. Ou seja, o que é uma bissetriz? Bissetriz nada mais é que dividir um ângulo em duas partes iguais. Uma semi-reta, podemos dizer assim, uma semi-reta que divide um ângulo em duas partes iguais. Uma semi-reta
que divide o ângulo em duas partes iguais. Se observarmos, a gente consegue construir, através de um compasso e uma régua, essa bissetriz de forma exata, ou seja, que fique de um lado e para o outro, dividindo de forma exata. Temos aí na apostila como fazer essa divisão e também vamos fazer aqui a divisão para que a gente possa, assim, encerrar nossa aula de hoje. Fique aí, portanto, fique aí, pessoal, com o vídeo de como dividir um ângulo em duas partes usando o compasso e uma régua. Bem, pessoal, para a construção de nossa bissetriz, devemos usar um ângulo qualquer, A ou B. Pegamos, então, uma abertura qualquer e construímos um arco dentro do nosso ângulo. Vamos abrir o nosso compasso com a ponta fina no ponto O, que é o ponto de vértice, e vamos fazer um pequeno arco. Nesse arco, se você observar, vai construir dois pontos de encontro. Esses pontos vamos chamar ele de P e de Q. A partir desses pontos vai ser a base para a construção de uma marcação após o ângulo. Faz uma abertura maior um pouquinho para que não atrapalhe nosso desenho e faça uma marcação de um arco à direita de nosso ângulo. Do mesmo jeito, agora com a ponta fina no P, com a mesma abertura, faça o mesmo risco. Observe que encontramos um ponto C. Esse ponto C, pessoal, é uma base, vai ser uma base para a construção de nossa bissetriz. Ou seja, do ponto O ao ponto C, podemos construir um segmento de reta. E se observarmos, esse segmento de reta vai ser nada mais que a bissetriz do nosso ângulo. Então, encerramos e conseguimos construir nossa bissetriz, onde os ângulos divididos serão iguais, né? Obrigado, pessoal, e até a próxima aula.